Então, ó, a primeira letra A. Então ele fala o seguinte, ó, se os preços aumentam 10% ao mês, então a minha taxa, o I, ele é de 0,1, que é 10%, ao mês. Qual a porcentagem de aumento em um trimestre? Tá. Então, o que é que a gente precisa entender, né? A gente vai ter um montante que é o capital mais os juros. E esses juros, eles são calculados assim, né? É o capital vezes 1 mais I elevado à unidade de tempo. Então, no caso aqui, ele quer um trimestre, então um trimestre seriam 3 meses, né? Então, a gente ficaria assim, juros igual ao capital, aí 1 mais 0,1, ou seja, 1,1, N. 3, desculpa, que é um trimestre. 3. Certo? Então, se a gente fizer 1,1 ao cubo, eu vou sempre usar a calculadora, porque senão a gente perde muito tempo, porque essas potências são meio chatinhas, tá? Então não vou fazer na mão, não. Então vamos lá. Eu tenho 1,1, 1,1 elevado ao cubo. Isso vai dar C que multiplica 1,331. 331. Observe o seguinte. Eu vou reescrever isso aqui para a gente entender qual é a proposta do negócio. O 1,331, ele é a mesma coisa que 1 mais 0,331, certo? Ou seja, os juros é igual ao capital, porque é C vezes 1, mais 33,1% do próprio capital. Então, para mim, vai dar isso aqui, ó, 33,1%. Eu não sei se você tem as respostas para essa lista. Tem? É. A pegadinha aqui está no seguinte, ó. Muita gente não entende o que é juros compostos. Só entende o que é juros simples, não é? Então, quando a pessoa diz assim, se o preço aumenta 10% ao mês, em 3 meses vai aumentar 30%, porque é 10 mais 10 mais 10, certo? Só que isso é o juros simples, né? Aqui não. Aqui, ó, no primeiro mês, eu tenho uma variação de 10%. No segundo, eu tenho uma variação de 10% em cima do que eu acumulei. Não é em cima do capital inicial, ou do preço inicial, né? Porque aí ele está falando sobre preço. Então não é sobre o preço inicial, é já sobre o preço aumentado. Por isso que a gente chama juros compostos, exatamente por isso. Então, por exemplo, imagina uma coisa que custa R$10. Um mês depois, ele está custando 11. Por quê? Porque 10% de 10 é 1, não é? Aí 1 com o 10, que era o preço, fica 11. Beleza. Para o segundo mês, os 10% de aumento não é sobre R$10, é sobre 11. Entendeu? Então, por isso que vai dar esses 33,1% e não 30%. Tá? Então, a diferença está exatamente aí. Aí, na B ele fala assim, ó, supondo a inflação constante, ou seja, uma taxa de inflação constante, que é o I, qual deve ser a taxa trimestral? Então, ele quer uma taxa, vou botar aqui, ó, vou chamar IT de taxa trimestral. Então, isso aqui é ao trimestre, ok? De inflação para que a taxa anual, então, isso aqui, então eu vou ter uma taxa anual, ou seja, ao ano, de 100%. Ou seja, 1. Desculpa, nem coloquei o percentual. É 100%, 100%, então 100% é 1, né? Então, para que a taxa anual seja 1, quanto deve ser a taxa trimestral? Certo? Então, é isso que ele quer fazer. Eu vou pegar a mesma coisa que eu fiz aqui, tá vendo? Ó?
Vou pegar a mesma coisa aqui. Então, ó, eu tenho que juro é igual ao capital mais 100% do capital. 100% do capital, tá vendo? Por quê? Porque tem esse 100% aqui, ok? Agora, isso aqui foi em um ano, certo? Então, os juros, se a gente for ver, isso aqui vai dar 2C. Por quê? Porque 100% é 1. 1 mais 1, né? 1 mais 1, 2. Então, os juros tem que ser de 2, ok? Isso usando a taxa anual, beleza? Agora veja, eu quero obter o juro de 2C usando a taxa trimestral. Então, ó, 1 mais I trimestral, e aí é o seguinte, em um ano, quantos trimestres eu tenho? Eu tenho 4. Entendeu de onde é que sai o 4? Então aqui, ó, eu posso cortar C com C, certo? E eu vou ficar 1 mais IT elevado a 4 igual a 2. Aí, Raquel, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui, né? O que é que eu vou fazer aqui? Vou usar artifício da matemática que a gente já tem, tá? Isso aqui seria o quê? Seria assim, ó. Log na base 1 mais IT de 2 igual a 4. Tá vendo? Ó? Se a gente escrevesse isso aqui, ficaria assim, não é? Porque ou o que a gente pode fazer, uma outra saída, né, isso aqui não fica muito à vontade, a gente pode fazer assim, que 1 mais IT, que é a taxa trimestral, é raiz quarta de 2. É a mesma coisa, certo? O log de 2 na base I mais IT igual a 4 é a mesma coisa que 1 mais IT igual a raiz quarta de 2. É a mesma coisa, certo? Então, quanto que dá raiz quarta de 2? Então, ó, a raiz quadrada de 2 é 1,4142. E agora eu vou extrair a raiz quadrada disso, que dá 1,19, vai, aproximadamente 1,19. Então vai ficar assim, ó, 1 mais IT igual a 1,19, aproximadamente. Bom, se eu tiro 1, eu tiro 1 do outro lado também, eu vou ter que a taxa trimestral vai ser de aproximadamente 19%, ou 0,19, mas eu vou colocar 19%. Então a gente chegaria nisso. Quanto que deu aí no seu gabarito? É, porque é aproximado porque a raiz quarta de 2 é 1,1892, certo? 1,1892. Eu aproximei para 1,19, e aí por isso que deu essa aproximaçãozinha aí. Então você pode fazer isso, ou seja, qual o segredo desse negócio? O segredo desse negócio é você colocar os dados onde eles têm que estar. Se você conseguir fazer isso, você resolve todas as questões, certo? Veja que aqui o maior problema é extrair raiz ou elevar uma potência. Não tem um problema maior do que esse. Desde que a gente identifique onde colocar os dados, certo? Então, o maior desafio aí é preencher com os dados da forma correta, tá? Então, tem que prestar atenção mais nisso aí.